Depois, todos de pé para a leitura da Bíblia, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo número 31 e vamos ler do verso 9 ao verso 12. Salmo número 31, do versículo 9 ao versículo 12. A palavra de Deus diz assim: Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado. Amém. Pai, estamos diante da Tua palavra, mais uma vez nesse dia, Pai. E o que queremos e precisamos aqui é ouvir a Tua palavra, ministrada pelo Espírito Santo de Deus, ao nosso espírito, ao nosso coração, suprindo as nossas necessidades espirituais. Portanto, te pedimos em oração, fala conosco essa noite. Não viemos aqui ouvir homens com suas doutrinas e filosofias mundanas. Viemos ouvir a Tua palavra, a palavra que sai da Tua boca, que é o verdadeiro alimento que todos nós precisamos. E aqui estamos te pedindo em oração que o Espírito Santo quebre as barreiras para que a Tua palavra chegue a cada um de nós. E que a minha vida, que eu entrego em Tuas mãos, seja útil para o Senhor esta noite. Que eu receba do Senhor a unção do Espírito Santo, para que debaixo deste poder a Tua palavra seja ministrada, quebrando barreiras, para chegar a todos nós. É o que eu te peço, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, este é mais um salmo de Davi. Nós lemos aqui na quarta-feira também um salmo em que tiramos lições importantes para a nossa vida. E aqui eu creio, Deus quer também falar ao nosso coração sobre situações que nos acontecem, em que a palavra de Deus tem uma resposta, tem uma solução e tem um procedimento de vida a ser ensinado para nós. Por isso, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, como ela própria diz, é útil para o ensino. É útil para que a gente aprenda alguma coisa de Deus para colocar em prática em nossas vidas. Você sabe que Davi, que escreveu a maioria dos salmos que estão na sua Bíblia, era um homem que foi qualificado pela própria palavra de Deus como homem segundo o coração de Deus. Mas isso não o livrou de erros na sua vida, de problemas, de dificuldades que ele apresentou em diversas áreas da sua vida. E a Bíblia narra todas elas para nós, mostrando tudo o que aconteceu na vida desse homem de Deus. E aqui no Salmo 31, no texto que nós lemos aqui, a ideia que nós temos é a respeito de como estava Davi se sentindo no momento que escreveu esta canção. O Salmo é uma música, é um louvor a Deus. Quando Davi escreveu isto, era desta maneira que estava o seu coração. Nas palavras que nós lemos aqui, nós podemos sentir um pouco do que Davi estava vivenciando naquele momento. Se ele fosse analisado por um médico hoje, talvez o médico, ao ouvir dizer estas palavras, dissesse que Davi estava em depressão, que ele estava passando por uma dificuldade naquele momento, estava deprimido, suas palavras eram pesadas, como foram as palavras que nós lemos aqui no início dessa mensagem. E eu acredito mesmo, irmãos, que Davi enfrentou momentos de depressão realmente na sua vida.
de se sentir assim, como ele estava aqui, abrindo o seu coração. Mas é interessante que ele não esconde o seu sentimento, não é? Ele realmente abre o coração e revela tudo aquilo que ele está sentindo, tudo aquilo que ele está vivenciando naquele momento. E talvez realmente ele estivesse num momento de depressão. E, irmãos, eu acredito que todos nós podemos passar por momentos assim. Nenhum de nós está isento, nenhum de nós recebeu uma vacina que nos isente disto para o resto da nossa vida. Qualquer um, por mais ungido que seja, por mais homem, mulher de Deus, segundo o coração de Deus, pessoa dedicada, pode passar por um momento de se sentir assim como Davi estava se sentindo quando escreveu o Salmo 31 que nós acabamos de ler. Foi um momento de depressão na sua vida, profunda, em que ele estava atribulado, chateado, triste com ele mesmo, triste com as situações, e ele simplesmente abre o seu coração. E como eu disse, irmãos, mesmo o fato de sermos cristãos, servos de Deus, fiéis ao Senhor, não vai nos livrar de enfrentarmos um momento como este. A vida, como já disse em outras mensagens, ela é assim. Ela apresenta momentos muito bons e outros nem tanto, em que dificuldades surgirão e a gente vai ter que aprender a lidar com elas e viver com elas e, de preferência, superá-las, não é? Eu sempre gosto de lembrar o versículo em que Jesus nos adverte, dizendo: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Veja, ele diz que eu vou passar pelas aflições, mas não diz que eu vou permanecer nelas, não diz que elas vão me arrasar, muito pelo contrário, a ideia de que eu vou transitar por elas, mas vou chegar ao final delas. E ele me estimula a ter bom ânimo, dizendo: eu venci, essa minha vitória se estende a você, para que você também possa experimentá-la na sua vida, mesmo quando enfrentar esses momentos de depressão que a vida pode te apresentar. E, queridos, depressão é um assunto muito complexo, não é? Há uma parte médica nesse assunto, que eu não me atrevo a comentar, porque não sou médico, mas há também uma depressão que deixa de ser apenas física, biológica, e passa por um aspecto psicológico e espiritual. Uma depressão de alma, não é? Uma depressão que não está apenas relacionada à falta de algum elemento químico no seu organismo, mas está relativa a um sentimento, a uma maneira de encarar a vida, a uma questão espiritual. Muitas das depressões estão associadas a estas questões espirituais. E o que Davi nos diz aqui nesse texto, eu quero ler com você aqui especialmente o versículo 12, ele diz assim: estou esquecido no coração deles, como morto, sou como vaso quebrado. Olha a declaração que esse homem de Deus está fazendo. Eu me sinto nesse momento como um vaso quebrado, porque eu estou esquecido no coração das pessoas, dos amigos, daqueles que me cercam. É como se eu estivesse morto. É como se ninguém lembrasse que eu existo, como se eu não fizesse diferença para ninguém, como se a minha vida não contasse. Então, o meu sentimento é de ser, nesse momento, um vaso quebrado. É isso que Davi está aqui dizendo para nós. Então, por essas pequenas palavras, nós podemos ter uma ideia do estado de espírito do rei Davi ao escrever este salmo, do que estava no seu interior, do que ele estava sentindo naquele momento. Mas é interessante que mesmo assim ele pode ser usado por Deus, não é, irmãos? Mesmo assim é inspirado por Deus a deixar uma palavra, um salmo, um louvor. Mesmo assim tem utilidade para Deus, embora para os homens pareça não ter mais utilidade. Porque o sentimento dele era de inutilidade, era de dizer: ninguém lembra de mim, eu estou como um morto, parece que eu não faço diferença na vida de ninguém, eu sou como esse vaso quebrado.
E o versículo 9 diz para nós o seguinte: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, a minha alma e o meu corpo. Ele revela tudo que ele está passando naquele momento. Uma tristeza que o consome por inteiro, que afeta tanto a sua alma quanto o seu corpo, que entristece os seus olhos. É disso que Davi está falando e é esse sentimento que ele está apresentando naquele momento. E a palavra que chama a atenção é esse sentimento de um vaso quebrado, não é? Há uma simbologia muito grande aqui. Vaso, muitas vezes, é usado na Bíblia para simbolizar a gente mesmo, né? A própria pessoa. Há uma passagem no livro do profeta Jeremias, em que ele diz que o oleiro fazia um vaso e que o vaso se quebrou em suas mãos, e aquele vaso representava o povo, né? As pessoas. Nós costumamos dizer, até o Novo Testamento se refere a nós como vasos, vasos de honra ou de desonra, instrumentos para o Senhor. E ali Davi está dizendo que ele se sentia um vaso, mas um vaso quebrado. E isto, irmãos, é muito significativo, porque o que significa ser um vaso quebrado? Vaso, como eu disse, todos nós simbolicamente somos. Todos nós aqui somos vasos. Como diz a Bíblia no Novo Testamento, talvez alguns para honra, outros para desonra. Mas vasos todos somos. E como é se sentir como um vaso quebrado? Me diga uma coisa, amado, para que serve um vaso quebrado? Alguém? Serve para alguma coisa? Não consigo encontrar utilidade para ele, não é? Um vaso quebrado agrada a alguém? E às vezes, irmãos, essa depressão que se instala na gente vem deste sentimento de inutilidade, de que a gente não serve para nada. Davi, eu disse, eu sou um vaso quebrado. Vaso quebrado ninguém quer, não é útil para nada, não serve para carregar água, não serve para nada. Vaso quebrado não serve para aquilo que ele foi feito. Então ele se sente inútil. E muitas vezes nós passamos por esse sentimento de depressão, motivados por este sentimento de inutilidade. E a gente começa a pensar e diz, para que eu sirvo? A minha vida não serve para nada, não ajudo ninguém conta comigo para nada, a minha vida é como se não fizesse diferença. E como eu disse a você, para que serve um vaso quebrado? Muitos disseram, para nada. E realmente não serve para nada. Eu vou dar a você um presente. Eu coloco dentro de uma caixa bonita, bem embalada, um vaso quebrado. Aí você abre o embrulho, todo feliz, quando você olha para dentro, o que tem lá? Um vaso quebrado. Você se sente honrado com esse presente? Fala sério, o que dá vontade de fazer com ele? Jogar na minha cara, né? Um vaso quebrado não serve para nada, não é apreciável, não é desejável. Você já sonhou em ter um vaso quebrado? Alguém aqui já sonhou, eu queria tanto ter aquele vaso que eu vi na vitrine, quebrado, mas serve assim mesmo. Alguém gostaria disso? Eu conheço uma pessoa que ela teve a coragem de ir a Veneza e comprou um vaso de cristal Murano de 6.000 euros. Eu falei assim, eu quero só uma foto desse vaso. Só uma foto já me contenta de olhar para ele e perceber que ele não serve para nada, né? 6.000 euros jogados no lixo. Mas a pessoa dá valor àquilo, né? Fazer o quê? É uma decisão dela, não é verdade? Mas para que serve um vaso quebrado? Se ainda tivesse inteiro, né? Mas quebrado. Não tem utilidade nenhuma. Não vale para coisa nenhuma. Ninguém deseja ter um vaso quebrado. Se você quiser ter um vaso, no mínimo você quer que ele esteja inteiro, para que ele sirva para alguma coisa. Queridos, às vezes a nossa depressão, esse momento deprimente que muitos de nós passam, é decorrente do fato da gente se sentir inútil, como eu disse aqui, e também indesejado. É aquela crise, não é, de fossa, que a gente diz, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor.
né, como dizia o poeta. A gente fica naquele momento de se sentir não desejado. E o ser humano tem necessidade de se sentir útil, de se sentir desejado. E quando tudo isso acaba, a gente entra nessa depressão que Davi estava passando aqui. Se sentindo indesejado, se sentindo inútil, se sentindo preterido pelas pessoas, pelos amigos, esquecido. É o que ele descreve aqui no verso 9, como morto. Parece que eu morri, parece que ninguém lembra que eu existo, parece que eu não faço falta para ninguém, ninguém me liga. Uma vez o cara botou no Facebook, ninguém me cutuca. Né? Já ouviu isso no Facebook? Ninguém liga para mim, ninguém nota que eu existo. E isso então traz um sentimento que deprime, que abate, que joga a gente para baixo. E por incrível que pareça, irmãos, era esse o momento que o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, estava vivendo e estava expressando aqui, abrindo completamente o seu coração. Irmãos, eu creio que o mistério de Davi ser o homem segundo o coração de Deus se dá exatamente por isso, porque é uma pessoa transparente, né? Não é uma pessoa perfeita, não é uma pessoa intocável, irretocável, mas é uma pessoa transparente diante de Deus, que sabia rasgar o seu coração na presença do Senhor. E ele era um homem segundo o coração de Deus, mas que viveu um momento como este que a Bíblia está narrando para nós. Então, os dois principais sentimentos de Davi nesse momento eram ser indesejado e ser inútil. Não servia para nada, sou um vaso quebrado. Mas há outros sentimentos que também provocam a depressão e que nós podemos identificar ainda no texto de Davi. No versículo 13, que nós não lemos, diz assim: pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. O que estava vivendo Davi naquele momento? Ameaça. Estavam tramando contra a vida dele. Ele ouvia rumores, ele ouvia vozes ao seu redor o ameaçando. Ele passava por situações que conspiravam contra ele. Ele se sentia ameaçado na sua existência, na sua integridade. Então, isto também colabora muitas vezes para disparar dentro de nós esta situação de depressão. Quando você se sente ameaçado, quando você sente medo, e às vezes as ameaças são reais. Concorda, irmãos? Às vezes a ameaça é real. Realmente você está correndo perigo. Mas há outras vezes em que a ameaça não é real, mas ela é produzida pelo medo. Por isso a Bíblia diz: o medo produz tormento. A pessoa fica atormentada. É um medo muito grande, mas às vezes infundado. Não há nada de concreto para que ela tenha medo, mas ela tem medo. E mesmo não sendo algo concreto, isto provoca um terror na vida da pessoa, que ela acaba sentindo essa depressão por esse medo, por essa angústia que vai sendo gerada dentro dela, com medo de uma ameaça que às vezes não existe, é fruto da sua imaginação, é fruto dos seus pensamentos, e um medo vai chamando o outro, e ela então se sente, às vezes, até paranoica, não é? Está todo mundo me perseguindo, está todo mundo falando de mim, está todo mundo olhando para mim, aonde eu passo eu escuto alguém me apontando, eu vejo alguém. A pessoa entra num sentimento que a deprime. Ela imagina que tudo que está acontecendo, o foco é ela. Isso é um sentimento muito ruim, não é? Você passa aqui na igreja e de repente vê dois irmãos rindo, já pensa assim: estão rindo de mim. Aí olha, tem alguma coisa errada comigo. Aí vai no banheiro, se olha no espelho, não tem nada, mas o sentimento está lá dentro. Por quê? Porque você criou um medo dentro da sua vida, criou um medo na sua mente, que vai te dominando, que vai te atemorizando, vai te trazendo um verdadeiro estado de terror. No caso de Davi, o medo era real, ele estava realmente sofrendo ameaças. Davi foi muito ameaçado durante a sua vida, antes e depois do reino.
Ele foi sempre ameaçado, sempre sofreu ameaças, e chegou um momento em que ele, por se sentir assim, realmente ficou deprimido naquele momento. Havia conspiração contra ele. Uma certa vez até o seu filho conspirou contra ele, querendo tirá-lo do reino. Veja o que enfrentou esse homem. E certamente, quando nós passamos por coisas assim, a reação natural é que haja um abatimento, é que haja realmente um sentimento, como o de Davi, ser um vaso quebrado, se sentindo inútil, se sentindo não desejado, se sentindo realmente uma pessoa separada de tudo e de todos. Mas a outra causa também para a depressão que nós precisamos identificar no texto e também na nossa vida. Davi diz assim no versículo 10: gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força. Por causa de quê, irmãos? Da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Aqui Davi aponta outra causa para a depressão. No caso dele estava tudo misturado. Mas às vezes para a gente não é tudo que nós temos, mas uma coisa ou outra dessa acaba produzindo a depressão. Mas o que a Bíblia mostra é que tudo isso colabora para que a gente enfrente uma dificuldade. E o assunto de Davi aqui no verso 10 é o pecado, é a transgressão, é a iniquidade. Ele está dizendo que a iniquidade dele, ele fala, a minha iniquidade produziu isso em mim. O meu erro, o meu pecado. Queridos, eu digo que não todas, mas muitas vezes a nossa depressão tem origem no nosso pecado, na nossa iniquidade, que nos recusamos a reconhecer. Então dizemos que a culpa é dos outros, a culpa é da perseguição, a culpa é do medo, a culpa é disso, daquilo outro. Não é nossa. Mas Davi aqui é honesto o suficiente para dizer: eu também colaborei com esse sentimento por causa das minhas iniquidades. A minha vida está se gastando na tristeza, os meus anos estão passando em gemidos, a minha força está se debilitando por causa da minha iniquidade e os meus ossos estão se consumindo. É uma realidade, queridos. Pecado traz consequências. Por mais que a gente não goste de falar, nem de identificar pecados, pecado é uma realidade que nos cerca. E certamente ele trará consequências. É inútil pensar que eu vou pecar e que nada vai me acontecer. Queridos, a Bíblia diz: de Deus não se zomba. O que o homem semear, certamente ceifará. Consequências virão. Podem não vir imediatamente, como eu tenho falado à igreja, falei ainda domingo passado. Como nós hoje não vemos Ananias e Safira sendo fulminados no meio da igreja, a gente acha que não tem consequência. A gente acha que o pecado não está sendo percebido, mas ele está sendo percebido por duas pessoas. A primeira por Deus e a segunda por aquele que pecou, porque ele sabe que pecou. Davi sabia que pecou. E ninguém precisava dizer a ele a respeito do seu pecado, porque ele sabia do seu pecado. E ele então diz nesse salmo que a sua iniquidade, as suas iniquidades, não é uma, são várias, elas estavam fazendo com que ele se sentisse daquele jeito. Então, pecado, irmãos, também gera depressão. Não digo que todas elas sejam geradas pelo pecado, mas é uma grande causa de depressão. Porque o pecado deprime a gente. O pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E longe de Deus, como ter alegria? Longe de Deus, como ter contentamento, satisfação? Haverá sempre falta. Em Deus eu tenho tudo que me falta, sem Ele me falta tudo. Haverá sempre um sentimento de falta, que é a depressão que vem sobre nós, porque o pecado me afasta de Deus e eu fico impedido de desfrutar das coisas maravilhosas que Ele tem para mim. As iniquidades de Davi consumiam os seus ossos. Veja, irmãos, é sério o que ele está dizendo: os meus ossos se consomem.
E isso é significativo porque, se você não sabe, os ossos são a parte do corpo que se consomem por último, né? Você já sepultou alguém e depois de 3 ou 4, 5 anos foi lá remover os restos para colocar numa gaveta e tal? O que você encontrou lá? Você encontrou ossos. Foi ou não foi? Cadê a carne? Foi embora. Cadê o cérebro? Ficou cabelo. O cabelo ainda fica, né? Ossos. A última parte do corpo que se consome, para que ossos se consumam, passam muito e muito tempo. Mas Davi já estava com esse processo adiantado na sua vida. Os ossos dele estavam se consumindo ainda vivo. Ainda vivo. Ele estava experimentando esse sentimento de ter ossos sendo consumidos dentro de si mesmo. Porque o pecado acelera esse processo de decomposição da nossa vida. E, queridos, não há alegria, não há plenitude quando há pecado. Tire essa ilusão do seu coração. Se há pecado, não há alegria. Pode até haver prazer, mas não confunda prazer com alegria. Foi o assunto da nossa pregação hoje de manhã. Se você não veio hoje de manhã, terça-feira, escute essa mensagem pela internet, amado. É muito importante que você ouça essa palavra. Nós confundimos as coisas. E o pecado trará muitas vezes prazer, mas não trará satisfação. Não trará contentamento. Não trará paz. E gerará esta depressão que Davi estava sentindo, porque o pecado acelera esse processo. Porque ele atinge a alma do homem, e da alma ele se espalha pelo corpo todo, queridos. Davi diz outra coisa aqui no Salmo 32, veja aí, o próximo Salmo. No versículo 3, olha como ele fala. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram o quê? Os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele gemia diariamente. Seus ossos estavam envelhecendo, sendo consumidos, porque ele calou os seus pecados. Ou seja, pecado é um risco na vida de todos nós. Mas a Bíblia coloca como solução para o pecado a confissão dos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. É o que diz a Bíblia. Mas enquanto Davi calou-se a respeito dos pecados, não os pronunciou, não os confessou na presença de Deus, eles azedavam a sua alma de tal maneira que dentro dele nada funcionava direito. Seu corpo dava sinais de que as coisas não iam bem. Amados, isto até a ciência explica hoje, queridos. As doenças psicossomáticas não são reais, mas são produtos de um estado mental. A pessoa dominada por um sentimento, por um pensamento, por um estado de mente, de espírito, acaba apresentando no seu corpo sintomas de uma doença que na verdade não existe, que foram produzidas por esse estado mental. Davi estava sentindo dores pelo corpo, ele sentia seus ossos doerem, ele sentia seu corpo esmigalhado por dentro, efeitos do seu pecado não confessado, não tratado, não abordado diante de Deus. Tudo isso estava se passando com Davi, e essa era uma das razões da sua depressão. E essa depressão, queridos, provocada pelo pecado, ela é como um câncer, só que é o pior tipo de câncer, é o câncer na alma. É pior do que o câncer no corpo, o câncer que dá na alma, que azeda toda a existência da pessoa, que se instala em todo o seu corpo como uma grande metástase. Ela é totalmente tomada por esse sentimento, um câncer na alma. Assim é a depressão provocada pelo pecado. Nós vimos aqui algumas causas, algumas razões para a depressão de Davi. Mas a Bíblia continua nos dizendo como Davi
venceu a depressão. Porque, pelo que a Bíblia me conta da história de Davi, ele não terminou num hospital. Ele não terminou num manicômio. Terminou, irmãos? Você já leu isso na Bíblia? Termina Davi seus dias no manicômio, tomando remédio, tarja preta, até o fim da sua existência. Não. A Bíblia não diz que ele foi vencido por essa depressão, embora ela revele que ele passou por essa depressão. Mas o que a Bíblia diz para nós é que ele venceu. É que ele, apesar das dificuldades, dos pecados, dos erros que cometeu, ele superou as dificuldades. E a palavra de Deus nos dá algumas dicas aqui de como ele venceu essa depressão. E talvez seja aí que Deus queira falar contigo essa noite. Quem sabe você identificou na sua vida alguma causa de depressão. Talvez você não esteja naquela depressão clássica, né, que os médicos identificam, mas esteja se sentindo assim, para baixo, como um vaso quebrado, sem amor, sem interesse de ninguém, se sentindo meio isolado, meio alijado do convívio dos amigos. Quem sabe alguma coisa assim não está acontecendo? Deus tem uma palavra para você essa noite. Para que você encontre, na maneira como Davi venceu, também um estímulo para que você possa vencer. Lembra do que Jesus disse? Eu venci. Tenha bom ânimo. Eu venci, diz o Senhor. Então a Bíblia está nos estimulando, primeiro, a identificar, para depois curar. Eu não consigo ser curado daquilo que eu não identifiquei como doença. A primeira coisa é eu identificar. Isso é básico em qualquer desses programas de ajuda aí, Alcoólicos Anônimos e Neuróticos Anônimos e todos os anônimos que você tiver aí. Primeira coisa que se diz nesse programa é: reconheça que você tem um problema. Reconheça que você está sofrendo com esse vício, com essa doença, para que depois você possa ser tratado. Porque não há cura quando não há identificação da doença. Então, se você identificou, Deus tem algumas dicas aqui na palavra de Deus que Davi mostra para nós que fazem com que essa depressão possa ser passada, mas superada na nossa vida. Amém? Que ela se torne passado na nossa existência, como foi na vida de Davi. Ainda no Salmo 31, leia comigo o versículo 14 e 15. Depois de Davi dizer tudo isso, dizendo que tinha medo, que tramavam tirar-lhe a vida, no versículo 13, no versículo 14 ele diz assim: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Como que Davi começa a acordar para sair desse sentimento, dessa depressão? No momento em que ele reconhece que ele confia em Deus. A primeira declaração dele aqui é: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu sei que eu estou sendo perseguido, eu sei que tem gente querendo me matar, estão querendo tirar a minha vida, mas eu confio no Senhor, e nas tuas mãos estão os meus dias, o meu futuro, a minha vida, o meu presente, está tudo nas tuas mãos. Senhor, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Então, o que faz Davi aqui como um primeiro passo para sair dessa depressão? Primeiro, ele manifesta a sua confiança em Deus. Eu confio em Deus. E depois ele faz uma oração: Senhor, eu entrego nas tuas mãos os meus perseguidores, os meus inimigos, os que tentam contra a minha vida, eu entrego nas tuas mãos. Ah, amado, como é terapêutico essa oração. Como é terapêutica esta confiança em Deus. Que é a única coisa realmente que agrada a Deus, não é, irmãos? Não é o que a Bíblia diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é que produz essa confiança, esta certeza das coisas que eu espero, essa convicção das coisas que eu não vejo. É produto da minha fé, que gera em mim essa confiança em Deus, de saber que eu posso entregar tudo em suas mãos. Que mesmo quando eu estou cercado de perseguidores, eu os entrego ao Senhor. E por isso eu descanso no Senhor.
É esse o início da cura. De levantar, de sair desse buraco existencial. Ele diz: a minha vida está nas tuas mãos. Os meus dias estão nas tuas mãos. Não depende de mim. Você quer ficar deprimido, meu amado? É você ficar pensando que tudo depende de você. É você ficar pensando que você é o centro do mundo. Que você é que tem que dar um jeito em tudo. Você é um candidato à depressão. Davi entrega nas mãos de Deus. Irmãos, essa entrega talvez seja tão evidente, mas para alguns tão difícil. É algo tão simples e evidente, mas para o orgulho de alguns tão difícil. Como que algumas pessoas encaram o Salmo 37, aonde Davi diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É um dos versículos mais criticados da Bíblia. Diz o incrédulo: não trabalha não para você ver se vai fazer alguma coisa. Não é assim que as pessoas falam? Porque é muito difícil entregar. A gente quer segurar, a gente quer controlar, a gente quer dirigir. Mas quando Davi diz entrega, é como se você pegasse o volante e entregasse nas mãos de Deus. Para o homem isso é difícil, a beça, né, irmãos? O homem gosta de dirigir, né? Você entrega fácil o volante na mão da sua esposa? Normalmente não, existem algumas exceções, né? Ou então você entrega e fica em oração, né? É bom para a sua vida espiritual. Você entrega o volante na mão dela e fica ali orando. Mas normalmente não gostamos de fazer isso. E às vezes também não gostamos de fazer isso com Deus. Queremos dirigir, queremos ter a sensação de que estamos no controle. E uma grande causa de depressão é você pensar que está no controle e descobrir que não consegue controlar nada. Aí você fica deprimido. Então entregar a Deus é o primeiro passo de saída de Davi. Ele diz: Senhor, eu confio em Ti. Os meus dias estão nas Tuas mãos. E, Senhor, olha aí para os meus inimigos, olha aí para os meus opositores, está contigo aí, Senhor. Eu entrego tudo ao Senhor. Você quer sair desse sentimento, dessa depressão? Aprenda a confiar, meu amado. Aprenda a entregar a Deus. Aprenda a largar a mão. Porque você tenta segurar o que você não consegue lidar. Abra e entregue nas mãos do Senhor. Continua o Salmo 31, no versículo 16, dizendo assim: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Irmãos, crer que Deus é misericordioso e que ouve aqueles que o invocam. É isso que Davi está me ensinando aqui. Ele faz a sua entrega a Deus, ele declara a sua confiança em Deus, e logo depois o que ele diz aqui: salva-me pela tua misericórdia. Senhor, eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos. Tem gente aí querendo me matar, eu estou entregando também ao Senhor. Tem gente querendo me destruir, estou entregando ao Senhor. Me salva, mas não porque eu mereço, pelas tuas misericórdias. Irmão, qualquer um de nós que pedir a Deus o que merece, vai levar chumbo. Está entendendo? Fala assim, ousa fazer essa oração a Deus: Senhor, me dá o que eu mereço. E tu vai ver só o que vai te acontecer. Vai levar chumbo, meu irmão. Porque o que nós merecemos é chumbo. Então não peça a Deus o que você merece. Peça a Deus a sua especialidade. Misericórdia. Nosso Deus é misericordioso. E Davi diz: Senhor, me salva pela tua misericórdia. O Senhor é misericordioso, o Senhor ouve os que te invocam, por isso eu te invoco, Senhor. Ele diz no verso 17: te invoquei. Sejam envergonhados os outros, não eu. Eu te invoco, Senhor, eu te peço misericórdia da minha vida. É isso que faz a restauração na vida de Davi, meus amados. É isso que tira esse homem do buraco.
essa entrega, essa confiança, estribar-se na misericórdia de Deus e não no seu mérito. Muito pelo contrário, quanto mais a gente invoca o mérito, mais a gente fica deprimido. Porque mais a gente acaba percebendo que não vale tanta coisa assim. E aí aquele sentimento de sou um vaso quebrado acaba se apoderando de nós e nos levando ainda mais para o fundo do poço. Continua o Salmo 31, no versículo 19, dizendo: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Olha só o outro passo de Davi em relação à libertação completa desse sentimento depressivo. Ele sabe que Deus é capaz de livrar. Então ele tem essa confiança e esta certeza de que Deus é poderoso para livrar, irmãos. Tem um louvor antigo que diz: quem pode livrar como o Senhor? Você já cantou esse louvor? Quem pode livrar como o Senhor, irmãos? Diz para mim. É você com sua força, é você com sua inteligência, é você com sua sabedoria, ficará livre? Ah, se não for o Senhor, irmãos, quem nos livrará? Quem nos livrará da morte? Quem nos livrará da condenação? É o Senhor. E Davi está declarando esta confiança para com Deus. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Veja, esta bondade, esta misericórdia está reservada para aqueles que se abrigam no Senhor. Quem é o teu escudo? Quem é a tua fortaleza? Quem é a tua proteção? Quem é o teu livramento? Quem é que te livra do mal? Quem é que protege a tua vida? Não há outro senão o Senhor. Se o Senhor não livrar, quem pode livrar, irmãos? Se o Senhor não guardar, a Bíblia diz, em vão vigia a sentinela. Quem pode livrar a gente, senão o Senhor? Por isso, este livramento é exclusivo para aquele que no Senhor se refugia. Ou seja, coloca a Bíblia uma responsabilidade em nós. Buscar refúgio no Senhor. Meu amado, você está andando na rua e começa a chover canivete. O que você faz? Você pode continuar andando na rua, ou você pode buscar um esconderijo. Concorda comigo? Pode ou não pode? Pode, a escolha é sua. Quer continuar andando na rua? Tem todo o direito. Mas os canivetes que estão chovendo vão furar você todinho. Vão ou não vão? Mas a escolha é sua. Mas você pode escolher se abrigar, buscar um lugar seguro. E o que Davi está dizendo é que se eu me refugio em Deus, é uma decisão minha, é uma escolha minha, é uma atitude minha, eu me refugio nele, ele então me protege, me guarda. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Veja, ele aprende a se esconder em Deus de tudo. Dos homens que querem matá-lo, das pessoas que fofocam contra ele, ele diz, até das línguas o Senhor me guarda. Irmão, você está precisando ser guardado a língua aí? Se esconda no Senhor. Estão falando mal de você? Deixa falar. Deus é que te defende. Amém? Se esconda no Senhor. Se abrigue nele. Até das línguas ele te guarda. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Veja, mesmo quando a cidade está cercada, eu estou protegido por Deus. Isso é o que traz segurança, isso é o que traz renovação espiritual,
certeza e que tira a gente do buraco. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por isso a depressão veio, mas a depressão foi. Amém, irmãos? A depressão veio, mas ela não permaneceu. Da mesma forma que veio, ela foi embora. Porque a confiança dele para com Deus, a determinação desse homem em se esconder em Deus, em se abrigar em Deus, fez toda a diferença na vida dele. Deus já livrou Davi de muitas coisas. E eu quero dizer a você, Deus já te livrou de muitas coisas, sabia disso? Deus já livrou a gente de coisas que a gente nem sabe, irmãos. Parece lugar comum, não é esse discurso? Mas é verdadeiro. Você acha que Deus só te livrou das coisas que você viu? Às vezes a gente conta os testemunhos, eu estava indo ali não sei aonde, Deus me livrou, porque o carro veio, não bateu em mim, porque o bandido veio e ele não me viu. Maravilha! Essas são as coisas que você viu que ele te livrou. E as coisas que você não viu e ele te livrou. Você tem certeza disso, meu amado? Deus te livrou de coisas que você nem percebeu, tolinho. Você chegou em casa são e salvo e nem sabia. Quantos tentaram tirar a tua vida? Mas o Senhor com um escudo te protegeu. Porque tem propósito na tua vida. Como eu disse, querido, o dia que não tiver mais propósito, te leva. E para o cristão morrer é lucro. Cristão não morre antes da hora. Só morre quando Deus chama, irmãos. Ninguém tira a tua vida, é Deus que leva e traz para você. Entende isso? Então Deus já te livrou de coisas que você nem imagina que Ele te livrou. Davi foi restaurado quando ele identificou a causa da depressão diante de Deus ao escrever esse salmo, ao mostrar o seu sentimento, a não escondê-lo, não cobrir o sol com a peneira, mostrou mesmo o que estava sentindo, abriu o coração, revelou o que estava sentindo. Mas ele também abriu sua boca para declarar a confiança em Deus, abriu sua boca para dizer o que Deus faz, a proteção de Deus, a confiança de estar escondido nele, tudo isso fez Davi. Então eu creio, queridos, que por isso Deus pode trabalhar na nossa vida, se você confiar nele, se você render-se a ele, entregar-se a ele. E se você identificou que o problema da sua depressão é pecado, meu amado, pecado é grave, mas tem uma saída. Provérbios 28, 13. Se você esconder os seus pecados, esse versículo diz que você jamais prosperará. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa de praticá-las, alcançará misericórdia, que foi o que Davi pediu. Então, se o problema da sua depressão é pecado, arrependa-se. Ainda há tempo. Ainda há tempo hábil para isso, você está vivo. Arrependa-se. E aí, quem sabe, você não experimenta esse livramento de Deus, essa restauração de vida, de alegria. A depressão vai embora e vem a alegria, vem a paz, vem o reino de Deus sobre a tua vida. Paz, alegria, como diz a palavra de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer. E eu termino com você lendo o versículo 23 e 24 do Salmo 31. Davi dizendo assim: amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amado, a experiência de Davi, ele quer transmitir para a gente nesse final de salmo. Ele termina o salmo como deixando uma mensagem de esperança para todos nós. Que ficou para nós essa mensagem, ele diz: amem ao Senhor. Amado, se alguma coisa você tem que fazer, é amar ao Senhor. Amém, queridos? Por quê? Entre outras coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que
amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Davi diz: amai ao Senhor, vós todos os seus santos. Está falando contigo, irmão? Ame ao Senhor. O Senhor preserva os fiéis, mas, em compensação, retribui com largueza aquele que é soberbo, aquele que acha que não precisa de Deus. É outra causa de depressão, a soberba da vida, achar que é imune, achar que não precisa, achar que não necessita. Deus diz que retribui com largueza ao soberbo. E Ele diz: seja forte, revigore-se. Todos vocês que esperam no Senhor, fortaleçam-se, revigorem-se. Deus quer que você se revigore. Se você está passando por uma depressão, Deus quer te ver fora dela. Deus quer te ver de pé. Amém? Deus quer ver você revigorado. Ter vigor novamente. De novo, cheio de vida, cheio de vigor. É assim que Deus quer ver você. Ouça os conselhos de Deus. Aprenda com a palavra do Senhor. Ouça os conselhos de Davi. Alguém que passou por tudo isso, mas que venceu. Em nome de Jesus. Amém?